capítulo começa com o prota estendendo o braço, dizendo: podem ir, mas deixem toda a fortuna para trás, deixando todos chocados. Os aristocratas, preocupados, pensam: o quê? Não podemos levar nenhuma de nossas posses? Isso é como nos forçar a um beco sem saída. Sem nossos bens, qual é a diferença entre nós e os civis? Em outro país, mais cedo ou mais tarde, seremos levados como soldados descartáveis. Os civis comuns riem e debocham dos aristocratas, dizendo: a ideia do rei é excelente. Esses malditos nobres podem ir embora à vontade, mas precisam deixar suas propriedades. Sem essas riquezas, vocês não são nada. Já aguentamos o desprezo de vocês tempo demais, e agora ainda querem fugir da batalha? Que ilusão! Um magnata, olhando para o prota, questiona: Majestade, o senhor realmente pretende fazer isso? O prota, olhando sério para ele, responde: por quê? Você acha que estou brincando com você? O magnata, se curvando, diz: já que a determinação de Vossa Majestade para a guerra é tão firme, eu, naturalmente, lutarei até a morte. Os outros figurões, surpresos pela atitude do homem, começam a pensar: o Lord Rakana realmente cedeu? Como isso é possível? Ele é tão rico que suas posses rivalizam com as de um país inteiro. Ele realmente iria lutar ao lado dos plebeus? Isso só pode ser fingimento. Claro, o novo rei é impiedoso e decisivo. Enfrentá-lo de frente não acaba bem para ninguém. Todos os magnatas se curvam, seguindo o exemplo do outro, dizendo: estou disposto a lutar até a morte pelo rei. Enquanto pensam para si, primeiro finja que apoia a guerra, depois transfira toda a riqueza em segredo. Com dinheiro, onde não se vive bem. Guerra? Isso é coisa que só os plebeus precisam se preocupar. O aristocrata, se achando esperto, dá um sorriso malicioso e pensa: um bando de idiotas. Se o rei se atreveu a anunciar isso na cara de todos, é porque está preparado. Agora, só estão lembrando de transferir suas riquezas? É tarde demais. Ainda se achando na vantagem, continua pensando: eu não sou como vocês. Para precaução, já tomei as medidas necessárias há 2 dias. Considerando o tempo, meus confiáveis já devem ter escapado com a fortuna para a fronteira. Quando eu fugir esta noite, você ficará responsável por este país vazio em guerra, rei da noite. De repente, um dos seus servos chega correndo, gritando: isso não é bom. Lord Rakana, estamos em sérios apuros. O Lord Rakana, sem entender, começa a questionar, dizendo: hã? O que você está gritando? O servo, apontando, fala: os soldados encarregados de transportar os bens, de repente, se voltaram contra nós. Toda a riqueza foi levada. O Lord Rakana, em choque, fala: como assim? Os servos chegam voando, dizendo: Senhor, a situação é grave. Os soldados da cidade real apareceram de repente e ocuparam o depósito. Eles afirmaram que quem tentar levar as riquezas será morto na hora. Não conseguimos suportar isso. Os aristocratas, em pânico, começam a entrar em desespero, dizendo: como isso é possível? Maldição, eles atacaram enquanto não estávamos aqui. Fomos assaltados, que raiva! Todo o nosso plano foi por água abaixo. O Lord Rakana, suando frio enquanto encara o prota, pensa consigo: tudo isso é parte do plano do Rei da Noite. Não imaginava que ele já tinha planejado isso. Ainda bem que eu mantive uma reserva e sempre carrego comigo uma pedra mágica espacial de alta qualidade. Rangendo os dentes, Rakana pensa: a pedra mágica contém 30% de toda a minha fortuna. Enquanto eu tiver isso, poderei me reerguer em breve. Hoje à noite, vou escapar. Em meio aos seus pensamentos, uma mão agarra seu rosto. É Xiaolin, que chega dizendo: Rakana, você parece ter subestimado a rede de informações do Palácio Real. Estou ciente de tudo, desde seus enviados movendo riquezas até o fato de você carregar 30% da sua fortuna. Rakana tenta argumentar, dizendo: Ai Ling, Bela, o que você está querendo? Xiaolin, apertando sua cara, fala:
o rei afirmou que os bens não podem ser retirados. Você não deu a ordem para impedir seus subordinados assim que recebeu a informação. Isso é uma violação aberta das ordens do rei, e sobre as consequências. Xiaolin aperta a cabeça de Hakana, dizendo, preciso dizer mais alguma coisa? Hakana cai no chão, completamente atordoado. Os outros aristocratas, vendo isso, começam a suar frio, enquanto comentam para si, ele foi para a cidade dos pés juntos? Hakana está morto. Aling, como você teve coragem? Xiaolin, limpando a mão, fala, o que há para temer? Então, vocês ainda desejam vingar sua morte? Sintam-se à vontade para tentar. Os aristocratas, vendo Hakana caído, ficam preocupados, enquanto Xiaolin fala, a condição é que vocês ainda consigam confiar em seus subordinados. Xiao You chega sorrindo, dizendo, uau! Xiaolin, como você conseguiu fazer com que os aliados deles se virassem contra eles? Xiaolin responde, riqueza, status, vida, entes queridos. Se você for cruel o suficiente, existem muitas maneiras de ameaçar. Xiao, fazendo cara sapeca, comenta, você é realmente malvada. Xiaolin, piscando para ela, fala, mas, sendo uma demoníaca, é normal ser má. O prota grita alto e bom som, dizendo, a palhaçada termina aqui. Senhores, vamos nos preparar para a guerra. A população, apoiando o prota, grita animada, guerra! Guerra! Algum tempo depois, na sala do prota, Bahar está informando, Majestade, já segui suas instruções e coloquei os aliados para vigiar os grandes nobres e comerciantes. Pendurando Hakana na entrada como exemplo, Bahar fala, o corpo de Hakana também está exposto na porta principal do castelo, e eles já não se atrevem a ter mais intenções. Na verdade, muitos nobres e comerciantes contribuíram com bastante riqueza para a guerra, aparentemente, ficaram apavorados. O prota, sério, fala, isso é apenas a primeira etapa. Se não formos capazes de lidar com as desconfianças internas, como iremos combater os inimigos externos? Liliana, como está a situação nas outras áreas? Xiaolin informa ao prota que a determinação para a guerra está em alta, mas muitos civis, comerciantes menores e guardas de territórios afastados estão fugindo à noite. Como eles não representam uma grande ameaça, não me importei com isso. O prota, cético, fala, isso é melhor. Aqueles que estão com medo da luta, mesmo que fiquem, só vão atrapalhar. Ele pergunta ao seu novo lorde, dizendo, Liu Tuxi, há alguma novidade sobre a coalizão? Ele responde que a coalizão já está completamente reunida. E que o exército do inimigo possui 3 magos demoníacos, 9 lordes demônios, 120 demônios superiores, 30.000 demônios intermediários, 350.000 demônios inferiores, e ainda 500.000 engenheiros e outras unidades de apoio. Bahar, apavorado, fala, o que está acontecendo? Tanto número! Do nosso lado, só temos 70 demônios de alto nível, um total de 10.000 demônios de nível médio, e apenas 15.000 demônios de nível baixo. O prota, sério, pensa, eu já imaginava que haveria uma disparidade nas tropas, mas não esperava que fosse tão grande. Quase 40.000 a mais, é um número de fato impressionante. É importante ressaltar que, no mundo humano, apenas uma pequena fração desperta talentos para se tornar um profissional, e dos que conseguem, menos da metade se torna guerreiros. No lado das trevas, a realidade é a mesma, a proporção de demônios que são bons em combate é bastante semelhante à dos humanos. Com tudo isso, eles ainda conseguiram reunir quase 40.000. Sem dúvida, uma façanha digna de uma aliança de 71 clãs demoníacos. O prota pergunta ao Lorde Liu Tuxi, quando é que eles vão iniciar a marcha? Liu Tuxi responde, já está em andamento. A previsão é que cheguem à fronteira em 3 dias. O prota, rindo, fala, 3 dias? Parece que esses caras estão ansiosos demais. Eles não nos consideram de forma alguma. Liu Tuxi, suspirando e lamentando, concorda com o prota, dizendo, isso é verdade. Ele explica que os demônios que fazem parte da aliança são de diferentes clãs. Em geral,
quando eles se juntam, deveriam primeiro se conhecer. Só assim, após um período de entrosamento, conseguiriam mostrar sua força real em batalha. Contudo, eles ignoraram essa fase e estão nos tratando como um alvo fácil, competindo para ver quem consegue atacar primeiro. O prota, rindo e confiante, fala: ótimo, muito bom. Então, vamos deixá-los morder um pedaço e ver se vão acabar quebrando os dentes. Enquanto pensa consigo mesmo, a arrogância da aliança está além das minhas expectativas. O prota questiona: Liu Tuxi, você viajou por vários lugares por mais de 20 anos, deve ter um bom conhecimento sobre as diversas raças, certo? Liu Tuxi responde: sim, e aproveitei para fazer várias amizades em terras estrangeiras. Se algum deles puder fornecer informações valiosas para o rei, será ainda melhor. O prota se levanta e pede a Bahar: Bahar, vá chamar a Hatia e o Prolo também, porque vamos iniciar a reunião de guerra. Vemos uma grande movimentação no Castelo Tarito, na fronteira do Reino dos Demônios da Noite. Vemos um figurante sentado em um dragão, dizendo: esse Castelo dos Demônios da Noite é insignificante, nossas tropas de vanguarda são suficientes para destruí-lo. A batalha será encerrada em 3 horas. Avançando, o figurante grita para todos: vamos lá! Ataquem! Uma bandeira branca é estendida, e o figurante do dragão, parando sua investida, questiona: mas o que é isso? Os portões do castelo se abrem. Saindo de lá, 3 figuras. Um gordinho com 2 servos sai de braços erguidos, dizendo: eu, sendo o Lorde Demônio desta região, declaro a rendição em nome do Castelo Tarito. Enquanto isso, vemos uma tenda protegida por vários guardas. Vemos um figurante amarrado, dizendo: eu me rendo, estou disposto a fornecer informações. Por favor, não me matem. Um demônio relâmpago, mago e supremo lorde, rindo, fala: desistir sem lutar? Apesar de ser um demônio inútil, ele compreende a diferença de poder. O outro demônio tirano, senhor do magma, Tarkus, debocheando, fala: que pena. Eu achava que poderíamos ter uma batalha emocionante, mas vocês não vão nem resistir. Matar prisioneiros de guerra acaba tirando metade da diversão. Outro aparece, é o demônio da noite sem fim, magistrado das sombras, Pelati. Sério, ele diz: se pudermos conquistar um território sem danos, seria o ideal. Além disso, os prisioneiros de guerra também são nossos troféus de batalha, e se você os matar, não ficarei de braços cruzados. O demônio do relâmpago, rindo, comenta: é verdade, eles são muito valiosos. Os de boa qualidade podem ser leiloados como escravos, enquanto os de qualidade inferior podem ser usados na linha de frente como bucha de canhão. Matar eles seria um grande desperdício. Tarkus, chateado, fala: droga, não precisa ficar me lembrando. O magistrado das sombras ordena aos guardas: levem este senhor que se rendeu para a sala de interrogatório e anotem todas as informações que ele fornecer. Os outros prisioneiros devem ser colocados no campo de prisioneiros, e o que faremos com eles será decidido após o término da guerra. O Lorde do Relâmpago, confiante, fala: eu percebi, os demônios da noite são só um bando de covardes. Eles sequer merecem estar entre 72 clãs demoníacos. Melhor eu ir direto para a capital e acabar com o rei deles, assim fica mais fácil. Tarkus, irritado, fala: eu também penso assim, um bando de inúteis não vale a pena desperdiçarmos nosso tempo. O magistrado das sombras, desconfiado, pondera: por mais que seja um rei de um país, será que é tão fácil assim para precisar formar uma coalizão? É melhor sermos cautelosos. Atualmente, enviamos 3 equipes de reconhecimento. A equipe principal já tomou o castelo de Tarito, e as outras 2 equipes estão focadas nas cidades vizinhas, que devem estar progredindo bem. Tarkus, esquentadinho, quebra o banco, dizendo: Perlati, somos todos magos soberanos, e você só conseguiu a posição de comandante por sorte. Não fique se fazendo de superior na minha frente. Agarrando Perlati pela gola da roupa, ele diz: um país que não tem nenhum mago soberano é a mesma coisa que um monte de insetos. Eu consigo afogar uma grande área só cuspindo. Você realmente acredita que eles valem alguma coisa?
O Lorde do Relâmpago chega perto de Perlati, questionando: ou você não confia na minha força? Em meio à sua briga interna, um soldado chega gritando: Senhores magos, temos um problema. As duas equipes de vanguarda que atacaram as pequenas cidades vizinhas foram quase completamente aniquiladas. Perlati solta a mão de Tarkus, dizendo: como isso é possível? O que exatamente aconteceu? O soldado explica: segundo os relatos dos soldados que restaram, a defesa das duas cidades foi muito mais forte do que esperávamos. Era como se fosse um exército principal, e não conseguimos entrar. Além disso, o inimigo já estava preparado, com muitos demônios da noite escondidos em nossa rota de retirada. Nós tivemos uma derrota devastadora. Perlati, sem entender, questiona: quantos soldados eles têm? Os soldados das duas equipes que foram à frente somam mais de 1.500, e isso é mais do que suficiente para arrasar 5 pequenas cidades. Como é que eles não conseguiram nem se retirar? Perlati, totalmente confuso, grita: o que é isso? Usar uma força de 10.000 soldados para proteger uma cidade que não vale nada, enquanto o castelo principal, cheio de recursos, se entrega sem lutar? E pelos prisioneiros, parece que a guarda do castelo principal tinha apenas 2.000 soldados. Como assim? Que tipo de guerra é essa? Perlati, preocupado, fala: maldição, com certeza eles têm um motivo para agir assim. Pensando, Perlati analisa que, neste momento, ele enfrenta duas escolhas: ou atravessa o castelo de Tarito e vai direto para a capital, ou escolhe um caminho alternativo. Contudo, essa primeira opção expõe seu flanco, e os pequenos exércitos ao redor podem realizar ataques de guerrilha. Pensando em outra estratégia, Perlati considera que a outra opção seria despachar mais tropas para atacar as pequenas cidades, mas isso resultaria em uma distribuição das forças e uma lentidão no avanço. Perlati, refletindo sobre as duas alternativas, conclui: a verdade é que os membros da coalizão sempre desdenharam os demônios da noite, evitando até mesmo a comunicação básica entre si, enquanto pensam apenas em exterminar o reino rapidamente e dividir os lucros. Se a luta se arrastar, a confusão interna pode começar antes. Senado, tomando a frente, fala: esse tipo de truque é ridículo. Parece que o Rei da Noite não entende que estratégias e planos só funcionam quando há uma igualdade de forças. Eles não passam de um grupo de imundícies. Como um relâmpago, ele sai dizendo: vou buscar a cabeça dele agora mesmo. Tarkus, rindo confiante, fala: a raça dos demônios relâmpago é especialista em assassinatos e ataques surpresa, especialmente quando o responsável é um mago supremo. Precisamos apenas decidir como vamos comemorar a vitória. Enquanto isso, no quartel-general da cidade do Rei da Noite, eles estão rindo e comemorando, dizendo: recebemos uma boa notícia da linha de frente, pegamos a aliança de surpresa. Ganhamos a primeira batalha. Liu Tuxi, consciente, corta o barato de Hatia, dizendo: ficar alegre agora é um pouco precipitado, considerando que enfrentamos 40.000, perder mais de 1.000 não é nem o suficiente para abalar o moral. Xiaolin, rindo, fala: de qualquer forma, é melhor do que ter perdido. O Prota, confiante, fala: pode ser que eles optem por ignorar as perdas e seguir em frente rapidamente, ou por dispersar parte das tropas e atrasar o avanço. A escolha está com eles. De repente, um tremor abala a base do Prota, deixando todos surpresos. O Prota, correndo na frente, grita para todos: o que está acontecendo? Saia rápido e dê uma olhada. Chegando lá, vemos o Lorde do Relâmpago, que chegou em grande estilo, levando vários figurantes com ele. Ele, rindo, fala: fale rápido, onde está esse tal de Rei da Noite de vocês? Senão, eu vou quebrar você. Com um sorriso confiante, ele olha de canto de olho, vendo Prota e seu pessoal em pé na frente dele. Olhando para o Prota, ele zomba, dizendo: olha só quem eu encontrei. Com um raio, ele larga o figurante. Avançando contra o Prota, ele fala: primeira vez que nos encontramos, posso usar sua cabeça para me entreter. Uma grande explosão acontece, assustando todos os civis na região, que saem correndo, gritando: o rei foi alvo de um ataque. Liu Tuxi para o golpe do Amostradinho, dizendo:
querendo enfrentar o rei sem passar por mim. O Lorde do Relâmpago, sem entender, questiona: como ele fez isso? Enquanto pensa para si, esse cara parece ser mais complicado do que parece. Liu Tuxi grita, dizendo: Prolo, dá uma mãozinha aqui. Prolo grita: pode deixar, enquanto usa seu artefato do Rei Demônio, o Grimório de Potencialização Mágica. Fortalecendo Liu Tuxi, que, com força bruta, empurra o Lorde do Relâmpago. Xiao Yu, usando seu equipamento do Rei Demônio, Grilhões do Vazio, grita: se atrever a vir ao castelo para matar nosso rei? Morrer 100 vezes não seria suficiente para pagar pelo crime. Xiao Linin avança contra ele, usando seu equipamento do Rei Demônio, grande foice decapitadora. Enquanto diz: golpe de desmembramento. O Lorde do Relâmpago, usando sua habilidade Explosão de Relâmpago, grita: um mero Lorde das Trevas, não fique tão cheio de si. Xiao Linin, com seu vestido levantado, grita: isso não. Ele, rindo como se tivesse ganho, fala: um bando de peixes estragados tem coragem de se opor a mim? Estão pedindo para morrer. De repente, Liu Tuxi aparece na frente dele, preparando um poderoso soco. O Lorde do Relâmpago, sem entender, fica paralisado, sem reação. Liu Tuxi afunda o amostradinho como se fosse um prego, fazendo referência a um ditado chinês que diz: um prego que se amostra é martelado. O capítulo começa com todos observando Liu Tuxi voando sobre o prego que acabou de ser martelado. O prego, impressionado, pensa: maldição, nunca imaginei que existisse alguém tão habilidoso entre os demônios da noite. O prego, olhando para Liu Tuxi, continua em seus pensamentos: ele deve estar a apenas um passo de alcançar o nível do Lorde Supremo. Com o poder amplificado pelos artefatos do Rei Demônio, ele já representa uma ameaça para mim. Se ainda contar com o suporte de outros senhores demoníacos. Preocupado, ele exclama mentalmente: para piorar, o Rei da Noite ainda não fez nenhum movimento, e sendo um rei, certamente guarda um trunfo poderoso. Eu planejava eliminá-lo rapidamente por surpresa, mas agora que fui impedido, a situação não me favorece. Talvez seja melhor. Ele olha para onde o Prota estava, para de exclamar seus pensamentos e começa a questionar: o que? Onde está o Rei da Noite? O Prota aparece atrás dele, dizendo: com suas ações chegando a esse ponto, você não vai querer fugir, né? O prego não pensa duas vezes e desaparece como um raio. Ele aparece em cima do Prota, mas o Prota o surpreende, aparecendo atrás dele, fazendo-o questionar: o que foi isso? Uma ondulação espacial? Então é verdade, ele também tem a habilidade de se mover pelo espaço, assim como eu. Tentando fugir o mais rápido possível, o prego pensa: sendo assim, será muito difícil eliminá-lo em pouco tempo. Preciso recuar. O Prota, usando sua habilidade inata da Pupila da Noite, grita para ele: não pense que vai escapar. Parado no ar, o prego pensa consigo: droga, esqueci que ele ainda tinha esse truque. Enquanto o prego está preso na habilidade do Prota, os outros senhores da noite avançam contra ele, dizendo: agora é a hora. Sobe logo. Acaba com ele. Matar o Senhor da Matança, só de imaginar isso já me deixa empolgado. Preocupado, o prego pensa: os olhos da noite são realmente problemáticos, mas você ainda não é a Senhora da Noite, me congelar por 3 segundos é o seu limite. Esse tempo é mínimo, alguns demônios Lorde só conseguem me causar um leve ferimento, nada demais. O que está acontecendo? A temperatura subiu de repente. E eu consigo sentir, atrás de mim. É o nosso Prota, conjurando sua habilidade de fogo. O prego, percebendo o perigo, pensa: há uma energia extremamente perigosa se formando. Suando frio, ele continua a pensar: esse movimento é perigoso demais, não dá para resistir. Ainda preso na habilidade do Prota, ele começa a carregar energia na boca, pensando: preciso fugir. Não posso poupar esforços para escapar. Os ataques dos Senhores da Noite acertam o prego, causando uma explosão. Enquanto eles gritam: matem ele! Os pedaços do prego começam a cair. O Prota, notando algo estranho, começa a questionar: o quê?
Já morreu? Não, isso está estranho. O prota se aproxima para examinar. Percebendo uma casca vazia, o prota questiona: o que está acontecendo? Está vazio por dentro. Será que esse lorde demoníaco era apenas uma marionete? Liu Tuxi, cerrando o punho indignado, diz: estamos na cidade real, e mesmo assim eles vêm e vão à vontade. É uma desonra, uma grande desonra. Xiaolinin, furiosa, fala: não tem jeito, pelo visual, aquele cara deve ser um demônio Lin Relâmpago. Esse tipo de demônio é notoriamente difícil de matar, especialmente os que têm o título de Lorde Demônio. O prota, questionando Xiaoyou, fala: como assim o demônio relâmpago é complicado de eliminar? Xiaoyou responde: sim, o rei deveria saber que cada raça demoníaca tem suas habilidades e linhagens sanguíneas especiais, como nós, os demônios da noite, que possuímos noite e olhos da noite. Enquanto o prego é mostrado fugindo, Xiaoyou explica: a habilidade do demônio relâmpago é o piscar espacial e a transformação da vida. O piscar espacial é algo que a maioria dos demônios relâmpago possui, mas a distância e o número de vezes que pode ser usado variam de acordo com a força do usuário. Como aquele senhor demoníaco, ele deve ser capaz de piscar de volta à nossa capital em 30 segundos, a partir da linha de frente. Mostrando um exemplo, ela fala: a outra habilidade, a transformação da vida, é uma habilidade de sobrevivência, e apenas uma pequena parte dos demônios relâmpago excepcionais pode despertar essa habilidade. Ela permite que, ao descartar o corpo antigo, o usuário se livre de qualquer efeito de controle ou status anômalo, além de resistir a ataques fatais. Combinada com o piscar espacial, cria uma oportunidade de fuga. No entanto, a transformação da vida só pode ser usada 3 vezes na vida, e após cada uso, o usuário entra em um período de fraqueza que dura até 1 mês. O prota, irritado, fala: lembro que os demônios relâmpago estão classificados apenas em 31º lugar entre os demônios. Com habilidades tão poderosas, deveriam estar em uma posição mais elevada. Enquanto pensa para si, todo mundo tem uma habilidade flash divino, e alguns ainda têm 2 vidas. Isso é um pouco demais. Xiaolinin, rindo, explica: a força individual tem um grande impacto no efeito da habilidade. Para os demônios de nível inferior, o piscar espacial chega no máximo 10 centímetros, e nem podem usar isso de forma contínua. Além disso, os demônios relâmpago geralmente não são bons em resistir a ataques. Eles são bons em emboscadas e fuga, mas não são realmente fortes em combate direto. O prota, entendendo a situação, diz: compreendi agora. Enquanto pensa para si, isso parece muito com um assassino humano. O propósito daquele senhor demoníaco provavelmente é me matar, não atacar a cidade por conta própria. O prota, apontando para a casca do prego, ordena aos lordes da noite: reúnam todos esses fragmentos e coloquem-nos juntos para animar as tropas. Além disso, retirem todos os cristais mágicos do tesouro real para desestabilizar o fluxo espacial da cidade. Saindo, o prota fala: uma situação como essa, em que as coisas acontecem quando querem e saem quando querem, não pode se repetir. Os lordes da noite se curvam, dizendo: sim, senhor. Algum tempo depois, na base da união dos 72 clãs, vemos alguém gritando: Lulei, olhe o que você fez. Na cidade do Prota, a casca vazia do prego está pendurada na entrada da cidade. Os cidadãos estão animados, vendo isso, enquanto a união dos 72 clãs está irritada, dizendo: você ignorou minhas ordens e atacou por conta própria. Não só não obteve sucesso, como voltou em fuga, e agora seu corpo transformado foi costurado e pendurado na porta da cidade de Black Knight, como uma exposição. Enquanto vemos os cidadãos comemorando, outro lê no jornal: como o Rei da Noite é inigualável no mundo. O senhor demoníaco se achou demais ao tentar assassinar, mas acabou sendo derrotado de forma humilhante pelo Rei da Noite. Os senhores demoníacos da Aliança são apenas inúteis com uma boa fama. O Rei da Noite é imbatível. Hoje, todo o Império dos Demônios da Noite está cheio de boatos como esse. Dentro da tenda, vemos o prego sendo repreendido. O comandante da União dos 72 Clãs aponta o dedo e diz:
O pior de tudo é que os boatos chegaram até a aliança, fazendo com que o moral das tropas fosse abalado, especialmente soldados da sua raça, os demônios relâmpago, que estão ainda mais envergonhados. Em contrapartida, o moral do inimigo disparou. Como você vai se responsabilizar por essa situação? O prego suspira e fala: peço perdão. Tarcus se aproxima, dizendo: quem poderia imaginar que na capital do reino haveria tantos líderes demoníacos reunidos, e até mesmo um que está a um passo de se tornar um senhor demoníaco? O que aconteceu já está feito, não adianta ficar procurando culpados, melhor discutirmos os próximos passos na guerra. O líder, refletindo, pensa: maldição, ter um senhor demoníaco era uma enorme vantagem para a aliança, só a ameaça dele já era suficiente para fazer os demônios da noite tremerem de medo. Agora, essa vantagem se foi, temos que encontrar uma maneira de animar as tropas. Ele ordena a todos: desloquem 50.000 soldados, organizados em 4 grupos, para atacar o castelo seguinte e as 3 vilas vizinhas. Devemos derrotá-los com força esmagadora. Enquanto pensa para si, a maneira mais eficaz de elevar o moral é, sem dúvida, conquistar a vitória. Ele, planejando sua estratégia, fala: a partir de agora, dos 50.000 soldados enviados pela Aliança Demoníaca, 20.000 serão organizados como a força principal para atacar o Castelo Hans, enquanto os outros 30.000 serão divididos em 3 grupos para atacar as 3 vilas vizinhas. Imaginando o cenário, ele continua: normalmente, a alocação de tropas de um território e seu valor estratégico estão diretamente ligados aos recursos que ele detém. Por exemplo, um território remoto e de baixo valor estratégico como o Castelo Hans costuma ter uma força militar em torno de 5.000 soldados. Pensando em um cenário de vitória, ele diz: as vilas ao redor têm apenas algumas centenas de soldados, raramente ultrapassando 1.000. O que Perati não esperava é que, mesmo com uma força esmagadora sendo enviada, a equipe que atacou as vilas acabou sendo completamente derrotada. O motivo da derrota é bem simples. Mostrando a força organizada do Prota, é explicado: os soldados da Aliança Demoníaca que estavam defendendo as vilas acabaram sendo superados pelo número de soldados dos Demônios da Noite. Perati, furioso após receber as notícias da derrota, começa a gritar: maldição, de novo a mesma história. O castelo principal se rende, enquanto as vilas têm uma quantidade inesperada de tropas. E essa quantidade de soldados foi o suficiente para nos esmagar. Imaginando alguém de olho nele, ele pensa para si: o que está acontecendo? Por que eu sempre sinto que há um par de olhos observando meus movimentos tão claramente? Enquanto isso, no castelo do Prota, os lordes da noite estão rindo contentes, dizendo: vencemos de novo. Esse é o custo de nos subestimar. Diante da inteligência do rei, até a aliança militar só pode sair derrotada. Liu Tuxi, preocupado, fala: no entanto, como da última vez, o número de inimigos derrotados é irrelevante em comparação ao total. E o nosso preço foi um castelo. Será que isso foi vantajoso? O Proto tranquiliza, dizendo: o adversário está vindo para destruir o reino. Fora a capital, qualquer território pode ser abandonado, o importante é que, no fim, recuperar tudo será apenas uma questão de tempo. Nosso objetivo é, antes da batalha decisiva, aproveitar a profundidade estratégica para reduzir ao máximo o poderio inimigo. Liu Tuxi, incrédulo, questiona: mas, enfraquecer apenas alguns milhares a cada vez, será suficiente? O Prota explica: com certeza é o suficiente. Mesmo que a aliança siga o caminho mais curto, para alcançar a capital, terá que passar por mais de 200 cidades. Não importa se agora conseguimos eliminar alguns milhares, mesmo que só algumas centenas, isso vai se somar com o tempo. Liu Tuxi, questionando, fala: e se a aliança decidir ir mais devagar, atacando cada pequena cidade aos poucos? O Prota, rindo, responde: nesse caso, só nos restaria retirar as tropas. Mas antes de recuar, precisamos deixar algumas armadilhas para causar o maior dano possível. Com um sorriso maléfico, o Prota continua: mas eles não fariam isso. Afinal, é um exército arrogante que nem sequer quer esperar pela adaptação inicial. Você acha que eles vão aceitar desacelerar o ataque? A não ser que sofram um grande golpe.
Caso contrário, mesmo que consigamos várias vitórias pequenas, isso só vai aumentar a raiva deles, não fará com que se tornem menos arrogantes. O Prota se levanta, dizendo: Vamos, Prota, é hora de agirmos e fazer o que precisamos. Prolo responde: Sim, meu rei. Nos dias seguintes, Perati fez várias tentativas de ataque, mas em todas, o castelo principal se rendia, enquanto as tropas atacando as pequenas cidades eram derrotadas com facilidade. Embora as perdas totais não fossem significativas, ele sabia que não podia continuar com derrotas constantes. Em uma cena mostrando Perati em um castelo vazio, é explicado: então, ele adotou uma estratégia oposta, enviando as divisões para atacar o castelo principal e a força principal para atacar as pequenas cidades. No entanto, o resultado foi o oposto: as pequenas cidades se renderam imediatamente, e as tropas que atacaram o castelo principal acabaram sendo aniquiladas. Depois de tanto esforço, os resultados foram ainda piores do que antes. Perati, andando entre os soldados desanimados, reflete: a reação da aliança foi exatamente como nosso Prota havia previsto. As derrotas consecutivas não apenas não reduziram o orgulho deles, mas aumentaram ainda mais sua raiva. Logo, dentro da aliança, começaram os rumores, e culparam a incompetência de Perati na liderança, ficando ainda mais frustrados e humilhados. Perati, descontrolado, começa a arrancar os cabelos, gritando: droga, caí na armadilha novamente. Sempre que mando demônios de níveis inferior, intermediário ou superior, o adversário sabe exatamente o que estou fazendo. Frustrado novamente, ele murmura: em uma das vezes, coloquei o Demon Lord infiltrado em uma das equipes, com a intenção de surpreender. No entanto, o inimigo parece ter percebido logo de cara, deixaram armadilhas e escaparam. O prego, questionando, fala: Perlati, será que há alguma chance de termos um traidor no nosso meio? Será que foi um traidor quem vazou as informações, permitindo que o inimigo soubesse cada um dos nossos movimentos? Perati responde: impossível, os soldados da aliança vêm de várias tribos, e o contato deles com os demônios da noite é praticamente zero. Não houve oportunidade de traição, muito menos razão para isso. O prego, ponderando, questiona: será que foram os desertores que estão aprontando alguma coisa? Perati fala: isso é ainda mais improvável. Os desertores foram colocados nas equipes de apoio, sendo tratados como escravos, sem acesso a informações militares essenciais. Tarkus, tendo músculos em vez de cérebro, fala: para que perder tempo com essas bobagens? As vanguardas não servem para nada. O melhor é sair com todo o exército e esmagar tudo com poder total até chegar ao castelo real. Perati, gritando, responde: seu imbecil, fazer isso significa perder toda a margem de erro. Se cairmos em uma emboscada com um grande círculo mágico inimigo, só a retirada pode causar perdas enormes devido ao pânico. Tarkus, argumentando, diz: então, podemos simplesmente fazer com que o nosso Magistro das Trevas lidere todas as investidas. Perati, pensando, fala consigo mesmo: idiota, acha que ser o Magistro das Trevas significa ser invencível? Na verdade, se for uma luta direta, com a sua força, ele poderia facilmente massacrar 1000, ou até 10.000, descendentes demoníacos. Vendo as defesas do Prota, ele continua: mas o inimigo não vai ser tão burro assim. Em uma guerra, com certeza vão estar preparados com armas de destruição massiva. Não preciso nem mencionar quantas rajadas do canhão de magia destruidor dos demônios das sombras você conseguiria aguentar. Quando a quantidade for grande, até você será destruído em pedaços. Perati, olhando para Tarkus, diz: e se eles, sem poupar esforços, prepararem uma arma de destruição ainda mais poderosa no campo de batalha, e junto com várias dezenas de milhares de soldados, te cercarem? Será que você vai conseguir sobreviver? Você não é como o Lore, que pode usar o deslocamento espacial e ainda tem a habilidade de regeneração para se salvar. Perati, preocupado, fala: eu compreendo a estratégia do Rei da Noite. Ele pretende usar uma abordagem gradual, sacrificando territórios aos poucos para enfraquecer nossas tropas. Mas para que isso aconteça, ele precisa conhecer cada um dos meus passos, caso contrário, corre o risco de ser derrotado. A guerra em larga escala e a luta desorganizada são diferentes,
E a importância das informações é tão vital quanto a força militar. Pensando, Perati diz para si mesmo: a situação agora é que o Rei da Noite conhece cada um dos nossos movimentos, enquanto eu não tenho a mínima ideia do que ele está planejando. Como ele conseguiu fazer isso? Enquanto isso, o Prota está concentrado em meio a vários cristais demoníacos, junto de Prolo. O Prota, usando sua fusão de habilidades, ativa a habilidade de Mago, fluxo de mana, e a habilidade de Mecânico, localização por eco, formando a habilidade, Eco-Magia. Enquanto fala, o Prota explica: seja humano ou demoníaco, quem possui magia ou magia das trevas dentro de si acaba emitindo ondas de magia inconscientemente. E minha habilidade de eco de magia me permite sentir essas ondas, obtendo informações sobre a posição e o número dos inimigos. O Prota começa a explicar, dizendo: normalmente, as ondas de detecção do eco mágico se expandem a partir de mim como centro, com um alcance de 1000 milhas. Mas, se eu consumir magia das trevas e liberar a energia concentrando a detecção em uma única direção, o alcance máximo pode ser aumentado para 20.000 milhas. Em contrapartida, o consumo de magia também aumentaria exponencialmente. Além do aumento de Prolo com o Grimório Mágico e o fortalecimento do Pilar do Cristal Psíquico, o limite de detecção da onda mágica pode alcançar as fronteiras a 200.000 milhas, cobrindo todo o exército inimigo. Além disso, o consumo de magia pode ser complementado com cristais mágicos, prolongando o tempo de duração da onda mágica. É claro que as flutuações mágicas não vêm apenas dos inimigos. Para separar o que é amigo e inimigo, é necessário refinar a filtragem das informações. Os demônios das sombras, assim como eu, possuem o talento sombras, o que faz suas flutuações mágicas serem semelhantes ao meu estado físico. Por outro lado, as flutuações da aliança inimiga variam muito e apresentam grandes diferenças. Além disso, o magistério demoníaco tem uma percepção extremamente aguçada. Sob condições normais, essa detecção seria quase inevitável para eles. Contudo, no momento, eles estão em um acampamento militar, cercados por dezenas de milhares de soldados, com flutuações mágicas dispersas por todos os lados. Detectar minha habilidade? Quase impossível. Depois de compreender os movimentos do inimigo, o restante se torna fácil. Enviar 80.000 soldados para patrulhar as cidades vulneráveis ao ataque e garantir que possam ser rapidamente mobilizados para apoio. As ordens podem ser transmitidas utilizando as esferas de sono usadas nas apresentações no Castelo Real, permitindo uma comunicação semelhante a uma videochamada. O Prota, rindo, fala: ao conseguir realizar tudo isso, terei o controle completo sobre as ações da aliança inimiga, comandando o campo de batalha com uma disparidade total de informações. Prolo, impressionado, mas preocupado, diz: Majestade, sua abordagem é excelente, mas os cristais superpoderosos são consumíveis e extremamente valiosos. Em termos financeiros, seriam necessários 10 bilhões de moedas mágicas por dia. O tesouro do reino pode suportar isso? O Prota, rindo, responde: realmente é complicado, considerando que já usamos muitos recursos quando pedimos a Bahar para se preparar. Mas, não podemos esquecer que invadimos a casa de Lacana. O lucro foi muito maior do que esperávamos. Não é por nada que alguns demoníacos dizem que ele é tão rico que poderia enfrentar um império. E além disso, temos as contribuições de outros nobres e grandes comerciantes. Caso precise, ainda contamos com o tesouro da Rainha Negra. Dinheiro não será um problema. O Prota, pensando, diz: se calcular o tempo, os soldados designados para se render já devem estar em ação. Algum tempo depois, vemos vários prisioneiros sendo levados. Um guerreiro arrogante começa a dizer: graças à bondade de Lord Demon Lord, apenas aqueles de vocês que se renderam conseguiram sobreviver até agora. Continuem como escravos, servindo-nos, os principais soldados, de todo o coração. Quando a guerra acabar, vocês estarão livres, entenderam? O escravo, fingindo, diz: que ótimo! Pode ficar tranquilo, eu vou servi-lo da melhor maneira possível. O guerreiro arrogante começa a pensar, com um olhar maléfico: idiotas, tudo o que eu disse foi uma mentira. Quando a guerra acabar, vocês, da raça dos demônios da noite, sejam civis ou desertores, terão duas opções:
se tornar escravos para sempre ou substituir outros demônios de diferentes raças na linha de frente como carne para canhão. Liberdade? Sobreviver? Tudo isso é apenas um sonho. O prisioneiro começa a conversar com o guerreiro arrogante. Senhor, escutei alguns rumores e gostaria de contar para o senhor, mas estou receoso de que o senhor fique zangado. O guerreiro, questionando, diz, explique melhor isso. O prisioneiro começa a dizer, fiquei sabendo por um soldado do clã das sombras que sua esposa, na verdade, foi raptada por ele no passado. E agora o senhor ainda está lutando ao lado dele. O guerreiro, incrédulo, continua ouvindo o prisioneiro dizer, ele até acorda rindo no meio do sono. O guerreiro irritado começa a gritar, o quê? Droga, é verdade, naquela época fui traído por um merda, mas não sabia quem era. Agora ele se juntou aos inimigos e ainda tem coragem de rir de mim. O guerreiro irritado sai dizendo, maldição, onde esse desgraçado está? Eu vou lá e o mato agora mesmo. O prisioneiro, rindo maleficamente, começa a pensar, achou mesmo que eu vim aqui para me entregar e ser humilhado? Agora que minha missão está cumprida, será que os outros irmãos estão indo bem? Os outros prisioneiros começam a discutir o plano, dizendo, na guerra dos demônios de antigamente, vocês, os demônios cruéis, foram invadidos pelos demônios da noite. Até hoje, a terra onde estão os túmulos de seus ancestrais ainda pertence aos demônios da noite. Fiquei sabendo que até desenterraram seus túmulos no ano passado. Como você pode confiar suas costas a esse tipo de pessoa? Ele explica, o avô dele matou o meu bisavô. O pai dele te fez perder a fortuna, e agora você é companheiro de batalha dele? O seu pai foi traído por ele. E não podemos esquecer daquele escândalo envolvendo o sobrinho da tia dele com sua irmã, é um assunto que não dá para ignorar. Perati estava em sua sala, examinando atentamente o mapa, quando começou a ouvir várias pessoas gritando, seu desgraçado, vou te matar. Você é maluco? Quer revirar umas contas antigas de décadas atrás? Caramba, então foi você quem seduziu meu pai naquela época. Não vou te perdoar. Perati, ouvindo tudo isso, questiona, preocupado, que diabos está acontecendo? Nesse momento, um sacerdote entra correndo, gritando, Mestre Perati, a situação é crítica. Muitos dos soldados começaram a brigar entre si de repente. Perati, surpreso e começando a suar, pergunta, desconcertado, mas o que está acontecendo? O capítulo começa com vários figurantes brigando, gritando, desgraçado, vou acabar com você. Você merece morrer. Todos vocês, demônios da noite sombria, merecem morrer. Está procurando a morte. E ainda tem coragem de revidar. Enquanto os figurantes continuam a brigar, dentro da tenda, vemos alguém irritado gritando, parem com isso. Pelati sai da tenda furioso, dizendo, com um inimigo poderoso pela frente, e vocês ainda estão brigando entre si. Vocês ainda respeitam as ordens do exército e a minha autoridade como comandante. Todos param por um momento, mas, ao olhar para Pelati, os figurantes ignoram completamente sua autoridade e voltam a brigar, dizendo, eu já descobri que foi você quem fez aquilo. Hoje é o seu fim, ninguém poderá te salvar. Vá pro inferno, seu desgraçado. Taracus, zombando de Pelati, fala, Pelati. Você já perdeu tantas batalhas liderando a aliança que eles praticamente não têm mais nenhuma confiança em você. Pelati, emanando poder, grita, que ousadia é essa? Com um simples balançar de mãos, Pelati coloca fogo em todos, que começam a gritar de dor enquanto são queimados vivos. Após as chamas se dissiparem, restam apenas os carvões dos figurantes estendidos no chão. Irritado, Pelati grita para todos ouvirem, parece que vocês ainda não entenderam. Como comandante, é claro que tenho o poder de vida e morte nas minhas mãos. Quem ousar continuar com disputas internas, esse será o seu destino. Pelati e os outros entram para a tenda, enquanto os figurantes ficam tremendo de medo, parando imediatamente com as brigas. Dentro da tenda, o Lorde do Relâmpago questiona, tudo estava em paz ontem, e agora, de repente, começou essa desordem interna. Com certeza, alguém está causando intrigas escondidas. Taracus, rindo, diz,
prendam o responsável pelas intrigas e matam-no diante de todos. Pelati, suspirando, fala, mais do que o provocador, os soldados que caíram tão facilmente nas intrigas são a verdadeira questão. Analisando a situação, Pelati começa a pensar, antes do surgimento do demônio do vazio, o mundo das trevas viveu por muitos anos em um estado de guerra contínua. As raças demoníacas se matavam sem parar, com rivalidades tanto grandes quanto pequenas. Mesmo agora, unidos em uma aliança, eles ainda se olham torto uns para os outros. Na verdade, isso não é um grande problema. Desde que haja um bom entrosamento e treinamento no início, além de fortalecer os laços entre eles, qualquer diferença pode ser superada. Mas agora, esse processo foi ignorado, e até a menor faísca pode acender a fúria das raças demoníacas. No fim, o que eu mais receava realmente aconteceu. Pelati, preocupado, fala que a ira entre as raças já foi desencadeada. Agora, só podemos adiar o ataque e começar do zero com o entrosamento da aliança. Enquanto isso, na sala do Prota, vemos Bahar, animado, dizendo, como era de se esperar, a aliança explodiu em uma briga interna. Tudo foi controlado graças aos assassinos do comandante demoníaco. O plano do rei funcionou novamente. O Prota, satisfeito com seus planos, diz, eu só dei a ordem, mas o sucesso veio graças ao Sr. Liu Tuxi. Se não fosse ele, que passou mais de 20 anos viajando por diferentes países e fazendo inúmeros amigos estrangeiros, o efeito teria sido certamente muito menor. Liu Tuxi agradece, dizendo, Vossa Majestade, estou lisonjeado, mas não mereço tanto. Ele começa a explicar, no entanto, também foi graças aos meus amigos, que espalharam informações por toda parte, que conseguimos saber muitas fofocas sobre os soldados da aliança. E como as raças de demônios já tinham desavenças entre si, foi fácil para nossos desertores causarem uma rixa e provocarem uma revolta. Xiao Yu, preocupada, fala, porém, eles já foram subjugados, e as perdas causadas pela briga interna foram bem pequenas. Nós, por outro lado, gastamos muitos desertores, o que não apenas não trouxe lucro, mas acabou sendo um grande prejuízo. O Prota, confiante, fala, isso não é algo que se deva analisar apenas superficialmente. Ele começa a explicar, forçar uma repressão só consegue controlar a aparência das coisas. A raiva dos soldados da aliança não só não diminui, mas, por não ter onde ser liberada, só vai se acumulando cada vez mais. Além disso, como não nos veem como uma ameaça, mesmo que façam algo às escondidas no campo de batalha, não acham que isso seja importante. O Protos questiona, dizendo, qual é o próximo castelo que impede o avanço da aliança? Eles respondem, é uma das terras sob o comando da senhora Latia, o castelo Gaitir. Ouvindo essa informação, o Prota começa a refletir, pensando, Latia foi um dos 3 grandes senhores demônios antes de eu me tornar rei. Diferente dos outros, ela não apenas controla muitos territórios, mas suas terras também possuem castelos ricos em recursos e forças de defesa robustas, preparadas para enfrentar batalhas em larga escala sem problemas. O Prota, preocupado, grita, Xiao Yu, acompanhe Latia até o castelo de Gaiteiu, reúnam as forças e preparem-se para uma batalha forte contra a coalizão. Lembre-se, se as coisas saírem do controle, recuem imediatamente. As duas, determinadas e confiantes, respondem imediatamente, sim, meu rei. Algum tempo depois, vemos que a confusão no acampamento da aliança dos 72 clãs havia cessado. Todos estavam comendo em silêncio. Um clima de velório pairava entre eles. Enquanto comiam, pensavam consigo mesmos, que irritante. O que o Lorde Pelati pensa que está fazendo? Deveríamos estar com nosso próprio clã em uma região separada, mas ele misturou todos nós, demônios, e reorganizou. É um pesadelo ter que conviver com demônios de outras linhagens, só de olhar já me dá enjoo. Pelati, andando no meio do acampamento e percebendo o clima tenso, começa a pensar consigo mesmo, parece que ainda há lacunas entre eles, mas não faz mal. Esse tipo de coisa é comum durante a fase de integração. Achando que está arrasando, Pelati imagina, se distribuirmos os soldados de diferentes tribos no mesmo time e os mantivermos juntos nas refeições e nos treinamentos, em 3 meses, no máximo,
qualquer diferença entre eles será superada, fortalecendo a coesão. Voltando para sua tenda, Pelati conclui, pensando, assim que a integração for concluída, terei um exército ainda mais forte. Isso finalmente remove minhas preocupações. Dentro da tenda, Pelati, analisando o mapa, diz, em 3 meses, vamos avançar sobre o próximo destino, o castelo de Gatir. Esse lugar é riquíssimo em recursos, algo que nem mesmo o Rei das Trevas deixaria de lado tão facilmente. De repente, Pelati e os outros ouvem alguém gritando, esses malditos estão querendo problemas. Esqueçam a comida, vamos destruir aqueles bastardos. Pelati, irritado, questiona, o que está acontecendo dessa vez? Enquanto pensa consigo mesmo, será que houve mais um conflito interno? Não era para isso acontecer. Um mensageiro entra gritando, relato ao Senhor das Trevas, os soldados do Demônio da Noite estão xingando e desafiando-nos para uma batalha até a morte no castelo Gateiu. Quem tiver coragem, venha lutar. Pelati, sem entender, questiona, como assim? Quantas tropas você acha que tem no castelo Gateiu? Enquanto pensa consigo mesmo, mal começamos a adaptação, e eles já escolheram agora para causar confusão. Um mensageiro relata, de acordo com a observação, uma grande quantidade de soldados do Demônio da Noite está se reunindo lá. A estimativa preliminar é de cerca de 70 a 80 mil. Pelati exclama, mais do que eu esperava. Enquanto pensa, parece que a intenção deles é resistir a todo custo. Ainda em seus pensamentos, Pelati reflete, nas últimas investidas contra os demônios da noite, eles escolheram se render ou evitar o combate, sem perdas significativas nas nossas forças principais. Pelati, confiante, diz, este é o momento perfeito para causar um grande dano ao inimigo, não podemos deixar escapar. Mas ainda um pouco preocupado, pensa consigo mesmo. O pior de tudo é que os soldados ouviram as provocações, e eles jamais tolerariam os demônios da noite desafiando-os. Se não saírem para a batalha, isso terá um grande impacto na moral. Pelati, olhando para Tarkus, diz, Lorei ainda está debilitado por mais alguns dias, então vou precisar ficar no campo base para garantir a segurança. Tarkus, você deve liderar essa batalha pessoalmente. Embora não gostasse da ideia, Pelati ordena a Tarkus, enquanto pensa consigo mesmo que seja uma armadilha, devemos quebrá-la de qualquer maneira. Tarkus, um homem de guerra, fica animado, com um olhar sinistro. Pelati continua, ordeno que você leve 3 senhores, 40 demônios de alto nível e 120 mil demônios de médio e baixo nível, para conquistar o castelo Gateiu hoje. Tarkus responde, com entusiasmo, finalmente vai começar a batalha. No campo de batalha, vemos 3 criaturas voando. Uma delas questiona, esses malditos da Aliança dos Demônios, por que não estão fazendo nada? As 3 criaturas começam a gritar novamente, dizendo, não é para eles invadirem o nosso reino dos demônios da Noite Negra? Então venham. Estou aqui no castelo esperando por vocês. Se tiverem coragem, vou dar uma lição. A porta do acampamento da Aliança dos 72 clãs começa a se abrir, e a criatura, vendo isso, exclama, a Aliança dos Exércitos saiu. A criatura volta para os outros e diz, depressa, observe atentamente a situação e depois reporte ao castelo. Eles veem Tarkus saindo montado em um dragão, com milhares de soldados atrás, e comentam, aparentemente, a Aliança mobilizou cerca de 120 mil soldados, com o objetivo de atacar diretamente nosso castelo de Gateiu. Não há sinais de que planejam se dividir, parece que eles querem uma invasão frontal. E quem está liderando é a criatura, assustada e tremendo, gagueja. Como isso pode estar acontecendo? Nosso castelo não tem o líder Liu Tuxi, que está a um passo de se tornar o senhor dos demônios, e muito menos um rei. Mas quem está liderando o exército inimigo é... Olhando para Tarkus, imponente em seu dragão, ele diz, não pode ser, é o senhor dos demônios da tribo dos demônios brutais, Tarkus. Enquanto isso, dentro do acampamento, vemos Pelati questionando, como está a situação? O figurante responde, atualmente, o Lorde Tarkus já está na frente do castelo Gateiu, iniciando uma batalha intensa. Pelati, ansioso, fala, entendi,
Com grande vantagem de força, e com o demônio líder comandando as tropas, deverá ser uma vitória garantida. Mesmo com a força do seu lado, Pelati está preocupado e murmura, mas não sei por que, um pressentimento ruim sempre surge no fundo do meu coração. Esta batalha deve ser vencida, por precaução, é melhor se preparar para o imprevisto. A cena é cortada para a frente do castelo de Gateil, onde uma batalha feroz está acontecendo. Várias criaturas estão bombardeando o solo, gritando, morram! Tarkus, como um pinto no lixo, ri descontroladamente enquanto ataca sem parar. Ele mata vários apenas balançando a mão e diz, lixos. Várias armas de defesa instaladas no muro começam a disparar na direção de Tarkus, que desvia facilmente e diz, só com esses pesados canhões de guerra, não importa o quão poderosos sejam, se não conseguirem atingir, não tem sentido. Tarkus para por um momento e observa os figurantes lutando. Ele comenta, a força do exército inimigo é um pouco mais alta do que o esperado. O Senhor das Sombras deve ter enviado 3 senhores demônios de outras regiões para dar apoio. Mesmo que sejam senhores demônios de baixo nível, com a vantagem do terreno e o apoio dos canhões, eles devem ser capazes de aguentar 1 hora ou mais sob o comando de nosso líder. Tarkus, se preparando para atacar, conclui, mas, no fim das contas, não passam de um punhado de senhores demônios. Comparados a mim, não são mais que peixes pequenos. Sem um magister demoníaco, essa é a maior fraqueza dos seus demônios das sombras. Tarkus invoca uma habilidade em forma de urso, que passa limpando tudo e todos, e grita, deixe-me mostrar a vocês o que é o poder esmagador. Lati aparece e diz, não pense que vai ser tão fácil. Ela, usando o seu anel do transferrador, um equipamento do rei demônio, prende a habilidade de Tarkus no vazio e a arremessa contra ele como um meteoro. O impacto é tão grande que causa uma grande destruição. Xiaoyou chega, preocupada, dizendo, Latia, tudo bem com você? Latia responde, segurando seu braço, estou conseguindo aguentar por enquanto, mas é a primeira vez que transfiro as habilidades do mago demônio, o consumo é bem maior do que eu pensei. Após a poeira se dissipar, Tarkus aparece, furioso, desgraçado, fui trapaceado. Não esperava que eles tivessem um artefato de transferência de alvo de ataque, isso é um item muito raro. Tarkus avança contra elas, gritando, mate-a e a roube, para que seja usada pelo meu clã dos demônios violentos. Xiaoyou estende a mão e usa sua habilidade Correntes do Vazio. Tarkus, sendo pego pela corrente, comenta, artefato demoníaco, Correntes do Vazio. Mais um artefato demoníaco. Usando seu poder para se libertar, ele grita, não importa quantos lordes demoníacos haja, todos não passam de peixes pequenos. Os canhões de defesa acertam Tarkus, que sai voando e grita, maldição. Latia, apontando o dedo para ele, diz, os canhões mudaram de direção. O alvo é o Senhor Demônio Tarkus. Várias rajadas de ataques atingem Tarkus. Quando as chamas começam a desaparecer, mostrando Tarkus completamente ileso, ele diz, agora entendi, os artefatos dos 2 líderes demônios são focados em contenção. O objetivo delas é usar o canhão de destruição mágica para me prender, não para ganhar. Preocupado, Tarkus diz, tenho que admitir que a estratégia delas teve efeito, mas e daí? A maior parte do poder de fogo da defesa está em mim, e os 120.000 soldados que lidero são suficientes para esmagar o exército inimigo. Tarkus, irritado, percebe algo e questiona, espera aí, o que está acontecendo? Vendo seus soldados sendo eliminados, ele fala, a força conjunta está em uma grande desvantagem. Isso é impossível. É mostrado um figurante lutando para se defender, dizendo, rápido, venha me ajudar logo. Seu companheiro, zombando, fala, vemos a contenda armada pelo Prota fazendo efeito. Um membro da sua aliança, vendo-o em perigo, finge não ouvir e diz, o que você disse? Sua voz está muito baixa, não consigo ouvir. O figurante, vendo o deboche, fala, nós fazemos parte da mesma aliança, seu desgraçado. Como você pode fazer isso? O figurante é eliminado brutalmente. Seu companheiro, vendo-o morrer, fala, já não gostava de você.
Mesmo que você morra, isso não vai afetar o andamento da batalha, ainda vamos ganhar. Uma chama violeta atinge o figurante que não ajudou seu companheiro. Outro figurante, da mesma raça do que acabou de morrer, elimina o figurante que fingiu não ouvir o pedido de ajuda e fala: finalmente encontrei a oportunidade. Pensando que pode me enganar e ainda viver? Só pode estar sonhando. Essa matança está acontecendo em todo lugar. Tarkus, voando, vê seus próprios aliados se matando e diz: seu filho da mãe, fazendo emboscada. Conto as novas e antigas mágoas agora. 12.000 soldados não precisam de você, desgraçado. Tarkus, furioso, começa a gritar: esses idiotas. Como é que conseguem brigar entre si no campo de batalha? Irritado, ele continua: estúpidos, são todos uns idiotas que estão pedindo para morrer. Com dor de cabeça devido à burrice de seus soldados, Tarkus fala: maldição, se soubesse disso antes, teria feito a integração direito. Se continuar assim, mesmo que eu sobreviva, meus soldados serão exterminados. O que fazer? O que eu devo fazer? Tarkus, perdido em seus pensamentos, escuta alguém chegando e dizendo: vamos lá, mate todos esses demônios da noite negra. Ataquem! É mostrado um exército marchando em sua direção. Tarkus, vendo isso, fala: reforços. São reforços. Deve ser o Pelati que enviou. Ele ri e conclui: a vitória está ao nosso alcance. Latia, vendo os reforços chegando, fala: droga, esses caras com 120.000 lutando contra 80.000 já seriam o suficiente, mas ainda mandaram reforços. Xiaoyu, preocupada, diz: os reforços devem estar em torno de 100.000, não tem como vencer. Xiaoyu, assumindo uma postura de quem já ganhou várias guerras, diz: não tenho escolha, preciso optar pela última solução. Projetando sua voz para todos, ela diz: atenção, soldados dos demônios da noite. Ordem de retirada imediata. Todos para o escudo do castelo e coloquem o plano final em ação. Os soldados da noite começam a correr para o castelo, dizendo: retirem-se. Rápido, retirem-se. Tarkus, enfurecido, avança contra eles e diz: não vão escapar. Avancem com toda a força, ataque total, destrua-os sem piedade. Todos os ataques são bloqueados pela barreira mágica. Latia e Xiaoyu saltam, dizendo: ativem agora o escudo de proteção e todas as minas nas muralhas. Quero uma explosão total. As minas terrestres começam a explodir uma a uma. Como o seu hype, like, comentários e inscrições nesse vídeo. O capítulo começa com um exército entrando no castelo derrotado, que, com muito custo, finalmente foi conquistado. Essa batalha foi uma vitória para as Forças Unidas, mas, ao mesmo tempo, uma vitória amarga. Algum tempo depois, dentro do salão de conferências do Castelo Gateiu, vemos um figurante passando o relatório. As forças principais, juntamente com as tropas de reforço, resultaram em um total de 97.300 soldados mortos de nosso lado, 35.000 gravemente feridos e incapacitados para o combate, e 20.000 com ferimentos leves. Pelati, interrompendo o figurante, questiona: o que aconteceu com as tropas inimigas? O figurante responde: o número de mortos e capturados do lado inimigo soma cerca de 20.000. Pelo menos metade de nossas baixas veio da explosão das muralhas e das barreiras. Tarak, enfurecido, grita: maldição! Quem imaginaria que as muralhas estavam cheias de explosivos e que até o escudo do castelo tinha sido modificado especialmente? Tudo foi preparado com antecedência pelo Rei da Noite, e com aqueles idiotas brigando entre si no campo de batalha, sem apoio, realmente perdemos. O deus do relâmpago Fujão começa a gritar, dizendo: somando as perdas das batalhas anteriores, nossas forças principais restantes somam apenas 211.000. Com 3 lordes demoníacos liderando as tropas e ainda assim sofrendo perdas tão graves, mesmo vencendo, seremos motivo de escárnio no mundo das trevas. Prate, com dor de cabeça pelos problemas, começa a pensar para si. Calma, preciso manter a cabeça fria e pensar.
Embora nossas forças ainda sejam amplamente superiores, avançar até a capital exigirá atravessar várias cidades. Se continuarmos marchando da forma convencional, nossas tropas serão completamente desgastadas. Perati, olhando para sua tropa, reflete, pensando. Felizmente, após essa grande derrota, os soldados finalmente caíram na real. Não ousarão mais criar conflitos internos, nem subestimarão os demônios da noite como antes. Isso pode ser considerado uma sorte em meio ao infortúnio. Perati ordena para todos se retirarem, enquanto pensa para si. Preciso admitir que os métodos do Rei da Noite superaram completamente minhas expectativas. Até agora, ainda não consegui resolver o problema da diferença nas informações de inteligência. Enquanto os figurantes saem, Perati fica observando-os, refletindo. Mas, se conseguirmos atacar diretamente o interior da cidade real da noite, todos os problemas serão resolvidos. Perati, olhando ameaçadoramente para o Chupinga, pensa para si. Chegamos a um ponto em que só podemos recorrer àquilo. Chupinga, suando e preocupado, questiona. Peraí, Perati, por que está olhando para mim? Eu não fui o responsável por essa derrota, então não tente jogar a culpa em mim. Perati, sério, diz. Isso também não está completamente desconectado de você. Se você não tivesse ido até a capital por conta própria e sido derrotado, a autoridade dos magos supremos não teria sido abalada. Caso contrário, os demônios da noite, mesmo com 100 vezes mais coragem, jamais teriam ousado resistir. Chupinga, tremendo, questiona. O que? Perati, se aproximando com um tom irônico, diz. Fiquei sabendo que o Senhor do Relâmpago é muito orgulhoso. Se ele ficar sabendo dessa situação, você vai ver o que acontece. Não vai morrer, mas com certeza vai passar por um grande sufoco, não é? Chupinga, ficando triste, responde. Sim, é assim mesmo. Perati, com um olhar malicioso, fala. Neste momento, surgiu uma oportunidade perfeita para você, uma chance de expiar seus erros, como o feitiço exclusivo do Senhor do Relâmpago, o grande sacrifício sangrento. Chupinga, gritando, fala. Como você descobriu isso? Mesmo entre os demônios relâmpago, apenas os senhores demoníacos e os mestres demoníacos têm conhecimento desse feitiço secreto. Perati responde. Não tenho a menor qualificação para saber disso. Quem me contou foi a senhora exterminadora. Ela enfrentou o clã relâmpago há séculos e viu essa habilidade. Se o número de demônios relâmpago sacrificados for suficiente, será possível usá-la. Ele explica. Com isso, seria possível conduzir um grande número de demônios em um teletransporte de longa distância, resultando em uma excelente eficácia de ataque surpresa. No momento, o exército aliado possui cerca de 10.000 soldados demônios relâmpago, e após o sacrifício de sangue, isso deverá ser suficiente para permitir que 200.000 soldados se transportem até o castelo do Senhor das Trevas. Chupinga, irritado, grita. Agora entendi por que você nunca envia os demônios relâmpago para a batalha, você estava se preparando para isso. Não queria que eles morressem. Não posso permitir. O sacrifício de sangue significa tirar toda a sua vida. Eu não posso deixar que 10.000 dos meus próprios irmãos percam a vida por essa razão. Perati, intimidando, diz. Você realmente acha que estou discutindo com você? Não se esqueça da minha autoridade. Tarak chega e diz. Chupinga, não precisa que eu te avise sobre as consequências de desobedecer às ordens militares, certo? E após tomar o castelo real, você será o maior beneficiado, com o maior pedaço das terras e recursos, compensando todas as perdas do seu clã Flash. Os dois, intimidando, riem maliciosamente e dizem. De um lado, as consequências de desobedecer às ordens militares e a fúria do Sr. Flash, e do outro, o maior mérito e a recompensa do Sr. Flash. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência sabe o que escolher. E, no fim das contas, não é você quem vai morrer. Uma simples leva de 1.000 soldados não significa nada para o vasto império dos demônios Flash. Chupinga suspira, aceitando a situação e dizendo. Eu entendi. Perati, rindo animado, fala.
Senhor da Noite, eu realmente duvido que você consiga perceber até essa jogada. E se todos os soldados da minha coalizão aparecerem no seu castelo? O que vai fazer? Algum tempo depois, Chupinga se encontra em um altar, seus companheiros envolvidos aguardando as ordens. Os figurantes, rindo, começam a gritar. Mestre Chupinga, por que nos chamou aqui? Finalmente vamos para a batalha? Não somos como os outros demônios, vamos ganhar. E quando vencermos, esperamos que nos recompense com mais escravos demônios da noite. Chupinga, triste, fala. Peço desculpas, mas este é o preço que precisamos pagar. Enquanto pensa para si, a vitória sempre precisa de degraus para ser alcançada. Uma barreira de sangue começa a cercar todos os monstros do relâmpago. A vida dos figurantes começa a ser sugada, enquanto eles gritam, questionando. O que está acontecendo? Estou me sentindo mal, com tanta dor. Senhor Chupinga, o que você fez? Chupinga fica parado, escutando seus conterrâneos gritarem de dor. Me ajudem, eu não quero morrer. Por que, Sr. Rory? Por que fez isso? Nós não fizemos nada de errado. Por quê? Todo o sangue do sacrifício de sua tribo começa a correr para o altar, e Chupinga, conjurando sua magia, grita. Ativar, sacrifício de sangue, grande flecha espacial. Destino, Castelo das Sombras. Enquanto isso, dentro do Castelo das Sombras, vemos o protagonista reunido com seus generais, dizendo: Obrigado pelo seu trabalho duro. Xiao You, contente, se curva, dizendo: Tudo está baseado nos planos do rei. A outra, se achando, babando o ovo, fala: Agora sinto que, enquanto o rei estiver presente, nada é impossível. Nem mesmo o Lorde Demônio é tão assustador quanto imaginávamos. O protagonista, rindo, diz: A situação atual é muito favorável. Se as coisas continuarem assim, quando o exército aliado chegar à capital, provavelmente já terão perdido a maior parte de suas forças. Nessa hora, encontraremos uma forma de lidar com os 3 Lordes Demônios, e a vitória será nossa. Bahar entra desesperado, dizendo: Senhor, algo terrível aconteceu. A coalizão já chegou aos arredores do Castelo Real, com cerca de 200.000 soldados, e está atacando a cidade. Felizmente, percebi a tempo e ativei o escudo de proteção, mas não podemos contar com ele por muito tempo. O protagonista, surpreso, questiona. Como assim? O castelo de Gateshir está a 130.000 milhas da capital. Como é que a coalizão apareceu de repente? Começando a usar sua habilidade, ressonância de poder mágico, ele pergunta: O que exatamente aconteceu? Analisando a situação, o protagonista pensa para si mesmo. Como esperado, já estão diante da cidade, mas dentro da aliança, não há nenhum demônio com uma onda de poder mágico semelhante à do Flashlin. Provavelmente, eles pagaram um grande preço e usaram alguma habilidade especial. O protagonista começa a ordenar. Imediatamente entrei em contato com os soldados responsáveis pelo apoio de patrulha na linha de frente, exigindo que retornem à cidade real com a maior velocidade possível para oferecer apoio. Enquanto isso, ele reflete. A quantidade de tropas enviadas é excessiva. A cidade real só tem 5.000 soldados restantes. Mesmo sem contar os 3 magos, a diferença é muito grande. Avançando na frente, o protagonista diz: Os que restaram, venham comigo, preparem-se para a batalha. Todos os soldados, correndo atrás dele, respondem: Sim, senhor. Na frente do Castelo das Sombras, o exército inimigo está atacando freneticamente a barreira. O protagonista, comandando seus soldados, fala: O exército inimigo de 200.000 demônios está acampado nos arredores da cidade. Vocês estão preparados para enfrentar a batalha? Todos respondem com um grito uníssono: Até a morte! Como de costume, ao final do capítulo, o protagonista aparece em uma pose imponente, dizendo: Certo, então vamos começar a batalha. Enquanto pensa para si mesmo: Agora, só podemos ir com tudo. Devido aos vários ataques inimigos, a barreira começa a ruir.
Os soldados da noite atacam freneticamente com seus canhões. O exército inimigo, avançando contra a cidade, grita: quebrar as paredes da cidade é nossa vitória. Vamos esmagá-los. Barrar, preocupado, começa a dizer: se isso continuar, o escudo será quebrado e perderemos nossa principal defesa. Majestade, envie os soldados agora. O protagonista, ainda pensando para si mesmo, reflete: será que enviar tropas vai realmente fazer diferença? Mesmo com o apoio dos canhões de defesa, com apenas 50.000 soldados, é difícil aguentar. Sem hesitar, o protagonista ordena: atacar! Enquanto seus soldados avançam, ele pensa: maldição, esse ataque surpresa superou completamente o que eu imaginava. Só resta lutar até o fim. Em seguida, o prota manda seus generais entrarem na luta, dizendo: todos os meus generais, avancem. O alvo de vocês são os líderes demoníacos dos inimigos. Os generais, avançando, gritam: sim, meu rei. Lutushi é o primeiro a chegar no campo de batalha, parecendo um meteoro, destruindo tudo no impacto. Conjurando outra habilidade, Lutushi avança dizendo: vou fazer com que vocês conheçam o verdadeiro poder dos demônios noturnos. Ele acerta 3 líderes inimigos, mandando-os para a base. Nosso prota, vendo isso, comenta: como esperado de Lutushi, ele luta contra 3 adversários ao mesmo tempo sem ceder, equilibrando significativamente a diferença de poder. Em seguida, ele avista Xiaoling e Xiaoyou lutando contra outros líderes inimigos e comenta: com a forte conexão entre Xiaoyou e Xiaolinga, suas habilidades se complementam perfeitamente, uma é especializada em controle, e a outra em ataques fortes. Sendo experientes líderes demoníacas, juntas, podem enfrentar 4 adversários como se fossem 2. O prota ficando mais calmo, pensando para si: espera, por que estou agindo com tanta pressa? E por que tenho que mudar o rumo da batalha? No fim das contas, sou só um humano. Provocar uma guerra civil entre os demônios já é uma vitória, não preciso de mais nada. O prota começa a ver o seu exército sendo derrotado, enquanto pensa: que seja o exército aliado dos demônios ou os demônios da Noite Negra, do ponto de vista humano, quanto mais morrem, melhor. Embora eu possa fazer mais com os demônios da Noite Negra se vencermos, mesmo que perca a batalha, não há o que fazer. Como humano, já fiz o suficiente. O prota, não querendo mostrar preocupação, mas roendo as unhas, pensa: por enquanto, estamos conseguindo resistir porque os magos supremos do inimigo ainda não entraram em ação. Se eles o fizerem, o desfecho será um colapso imediato. Mesmo que eu tenha dominado as habilidades essenciais, não faz diferença, já que eles também têm esse poder. Lutar contra um já seria difícil, enfrentar 3 é inimaginável. O prota, suando de preocupação, continua a pensar: isso é uma esmagadora demonstração de força bruta, nenhuma estratégia ou truque pode resistir a isso. O que eu devo fazer? Como posso reverter essa batalha? O prota, abrindo os olhos para pensar racionalmente, pensa para si: espera aí, por que estou agindo com tanta pressa? Além disso, por que eu preciso reverter essa batalha? No fim das contas, sou apenas um humano. Só o fato de ter causado uma guerra civil entre os demônios já é uma vitória para mim. Não preciso obrigatoriamente ganhar. Olhando a batalha sendo perdida, o prota reflete: tanto a aliança demoníaca quanto os demônios da noite, do ponto de vista humano, o melhor é que morram o máximo possível. Embora, se eu ganhar essa guerra, poderei usar os demônios da noite para fazer ainda mais, mas, mesmo se perder, não há muito que eu possa fazer. Como humano, já fiz o suficiente. Prota, fingindo não ligar por seu povo estar sendo massacrado, cerra o punho, tremendo de raiva, pensando: os demônios da Noite Negra seguem minhas ordens sem questionar. Se eu os enviar para a morte, posso escapar facilmente com Xiao Yu e Xiao Ling. Com elas, posso voltar ao mundo humano sem problemas. Essa deveria ser a melhor escolha, mas por que estou tendo tanta dificuldade em tomar essa decisão? Ele começa a lembrar dos soldados cumprimentando-o com sorrisos alegres e olhares admirados, dizendo: o rei é tão charmoso, olha, olha para mim. Graças ao rei,
ninguém mais precisa viver com medo o tempo todo. A lealdade que mostraram quando se curvaram, dizendo, estamos dispostos a lutar até o último momento pelo rei, a rendição nunca será permitida. De repente, gritos ecoam no campo de batalha, dizendo, rei! Rei! O restante deixamos com você. Malucos, os demônios da noite são todos uns malucos. Chamando a atenção do prota, que olha questionando, o que está acontecendo? O prota, olhando para baixo, vê um dos seus soldados da noite segurando uma pedra junto com o inimigo, gritando, meu rei, meu pai está sob sua responsabilidade, precisa vencer essa luta. Uma enorme explosão ocorre, devastando tudo ao redor, deixando até o prota assustado. Vários outros soldados da noite pegam a mesma pedra, segurando-a, e gritam, determinados, dizendo, meu rei, minha esposa e filhos estão sob sua proteção. Uma aliança demoníaca, é? Vamos mostrar o poder dos demônios das trevas. Atrás de nós está o castelo real, nossa família, não temos mais para onde fugir. Se vamos enfrentar 200.000 com 50.000, que seja. Desde o momento em que decidimos lutar, eu já não tinha intenção de sobreviver. Os soldados, sem temer a morte, avançam, causando grandes explosões pelo campo de batalha. Os soldados do prota, confiantes de que ele iria ganhar, continuam explodindo, dizendo, explodir um não é prejuízo, matar dois é lucro. Vamos todos juntos para a morte. Os soldados inimigos, correndo desesperados e gritando, dizem, malucos. Os demônios da noite negra são todos uns malucos. Não se aproximem, saiam daqui. Eu não quero morrer, não quero morrer. O prota, vendo isso sem entender, questiona, ataque kamikaze? Eu não ordenei isso. Bahar, lamentando, fala, não há ordens, tudo foi por vontade própria. Todos sabiam da enorme diferença de forças. Antes de atacar, todos os soldados voluntariamente pegaram os cristais de autossacrifício, preparados para este momento. Mostrando todos os cidadãos com cristais explosivos, com determinação de liberdade ou morte, Bahar diz, na verdade, não são apenas os soldados, até mesmo os civis dentro da capital, praticamente todas as famílias, têm um cristal de autossacrifício. Se a cidade for invadida, eles escolherão descer para o inferno junto com os inimigos, pois querem proteger o rei, proteger este reino, este belo reino que foi transformado pelo rei. O prota, sentindo a pressão da responsabilidade, começa a ficar cabisbaixo, pensando, como ousam, esses malditos filhos de demônios, fazer uma coisa dessas? Como posso, então, abandonar tudo e fugir? De fato, sou humano, a identidade de demônio era apenas uma farsa, tudo não passava de mentiras e enganações. O prota, se enchendo de ira e remorso, carrega sua energia, pensando, mesmo que seja tudo falso, no final das contas, eu sou o rei de vocês. O prota salta para a batalha, dizendo, Bahar, você ficará responsável pela liderança no campo de batalha. Eu irei pessoalmente para a luta. Bahar, sem entender, grita, espere, meu rei. O soldado ferido, cercado pelo exército inimigo, fica escutando o deboche deles, dizendo, não estava gritando tão alto antes? Agora que destruímos sua mão, vamos ver como você vai usar o cristal de autodestruição. Grita mais. Vai, grita mais alto. Ah! O soldado ferido suspira, dizendo, malditos vermes, enquanto pensa para si, será que eu vou morrer assim, sem nenhum valor? Não posso aceitar, não aceito isso. De repente o fogo do prota começa a queimar esses desgraçados, enquanto o soldado fica sem entender questionando, mas o que é isso? Nosso rei prota que chegou usando, equipamento de arma, mão do saqueador, equipamento de arma, demoníaco rompimento de defesas, forma de lança de combate. E equipamento de arma, demoníaco terror das almas, forma de espingarda de pelotão. Os soldados o vendo começam a ganhar animo dizendo, rei. É o nosso rei. O rei desceu pessoalmente ao campo de batalha, lutando ao nosso lado. Com um raio o prota passa dizimando os inimigos covardes e miseráveis. Passando queimando,
cortando tudo e todos. O prota pensa para si, me deixar levar pelas emoções por causa dos demônios, isso definitivamente não é como eu sou. Atirando e eliminando vários demônios, o prota continua pensando para si, mas não importa mais, já que agora estou envolvido pessoalmente. Então, sobrevoando para cima dos inimigos, o prota para no meio deles destruindo tudo enquanto fala, vou acabar logo com isso. Prono impressionado fala, é isso que chamam de verdadeira força do rei? Que impressionante! Latia também impressionada diz, parece que, durante a luta contra nós, ele ainda deixou bastante energia guardada. Lutushi impressionado vendo o prota diz, não é à toa que ele é o rei, ele é muito forte, sinto-me inferior. Até consigo perceber vagamente que essa não é sua força total, ele ainda tem um poder extremamente aterrador escondido dentro de si. Os soldados do prota, ganhando animados, começam a avançar dizendo, irmãos, vamos matar. Não deixem nosso rei estar na linha de frente. Se até o rei desceu pessoalmente para lutar ao nosso lado, o que pode nos derrotar? Perati, notando uma comoção na linha de frente, questiona dizendo, sendo rei, ele escolheu entrar pessoalmente no campo de batalha, o que animou os demônios da noite. Originalmente, isso não deveria ter acontecido. Perati, analisando, comenta que o plano original era transportar o exército diretamente para dentro da cidade real e atacá-la facilmente por dentro. Não imaginávamos que o espaço da cidade real seria perturbado antecipadamente, e já era um limite quando chegamos à cidade. Maldição, tudo isso foi por causa do assassinato de Ló-Rei, que fez com que eles tomassem precauções. Perati, confiante, diz, no entanto, não faz diferença agora, só tornou as coisas um pouco mais difíceis. Tarques, Ló-Rei. Enquanto Tarques, rindo igual a um maluco, cerra o punho e o Chupinga, que fugiu, abre o braço confiante, enquanto Prati diz, entrega já a cabeça do Rei da Noite para mim. O capítulo começa com o nosso prota imponente na frente dos figurantes. Ele passa fatiando os figurantes igual manteiga, fazendo um furacão de fogo. O prota diz, queimem até as cinzas. De repente, uma energia começa a rodear o prota, que questiona, o que é isso? Dissipando a energia, o prota diz, um novo poder está se reunindo. Essa energia se origina no campo de batalha, é extremamente maligna e assustadora, provocada por mortes e calamidades. O prota, cerrando o punho irritado, fala, isso não é a minha força, mas o segundo efeito do meu traje de desastres infinitos, a força das calamidades sem fim. Olhando seu poder, ele diz, não faço ideia de quão assustadora será a força que explodirá quando essa energia estiver cheia. De repente, Tarak aparece do lado do prota, cerrando o punho. O prota questiona, quando ele chegou aqui? Tarak, usando sua habilidade, ataca o prota dizendo, Rei da Noite, não é? Vá para o inferno. O prota, usando sua lança já danificada, bloqueia o ataque de Tarak. A lança se quebra, e o prota, sem acreditar, fica atônito, olhando os pedaços caindo à sua frente. Tarak consegue acertar o prota em cheio, fazendo um grande estrago ao seu redor. O prota, todo lascado, levanta, dizendo, com o nível do conjunto, enfrentar o senhor demoníaco ainda é realmente muito difícil. De repente, um raio aparece ao seu lado, deixando o prota preocupado. Vemos que é o Chupinga, que volta dizendo, moleque, desta vez você não terá uma pilha de lordes para te salvar. Ele acerta um poderoso chute na velocidade do raio, dizendo, aceite seu destino e morra sem resistir. Xiao Yu, preocupada, grita, Senhor Yun. Xiao Lin, mais atenta à luta, diz, pare de se distrair, estamos enfrentando uma batalha difícil aqui. Um pequeno erro e podemos morrer. Só nos resta confiar nele, não há outra escolha. O prota se levanta com um alongamento de braço enquanto respira com dificuldade. Tarak, menosprezando o prota, fala, com esse nível, você acha que merece estar entre 72 demônios superiores? O Chupinga, se achando, diz, não se apresse em matar, porque, por causa dele, eu já passei por muitos sofrimentos. O prota, vendo eles vindo, pensa, os demônios supremos são muito fortes. Mesmo com a acumulação da essência do demônio supremo em minha armadura lendária,
ainda há uma grande diferença nos atributos em comparação com eles. O Prota, usando sua fusão de habilidades, habilidade de guerreiro, passo veloz e habilidade de espadachim, sombra ágil, pensa para si, se eu lutar contra dois, é certo que morrerei, mas... Ele sai correndo, deixando os dois sem entender, questionando, fugiu? Ou está indo em direção à cidade real? Enquanto o Prota corre, ele pensa, eu ainda tenho minha carta secreta mais forte, se não tem medo da morte, vem atrás de mim. Os dois correm atrás do Prota, dizendo, ele provavelmente quer usar os civis do Castelo Real como isca para escapar. Mas isso só vai ser um esforço inútil. Barrar, vendo o Prota vindo, ordena, rápido, faça um buraco no escudo. O rei está voltando. O figurante, preocupado, diz, mas os Lordes Demônios também estão vindo atrás. Assim que abrirmos, com a velocidade deles, eles com certeza conseguirão invadir a cidade real, e ela será perdida. Barrar, irritado, grita com ele, dizendo, se o rei morrer, o império será destruído também. Abra isso agora. Se falar mais uma vez, eu te mato. Uma brecha na barreira é aberta, e o Prota, com dificuldade, passa pela brecha, seguido pelos dois senhores demônios. Os três passam como um raio por Barrar e o figurante. Os figurantes, vendo preocupados os Lordes Demônios passarem pela barreira, dizem, acabou, eles realmente deixaram o Lorde Demônio entrar na cidade real. Não conseguimos impedir, a cidade real vai ser conquistada. Barrar, confiando no Prota, tenta acalmar o figurante, dizendo, confie no nosso rei, ele nunca toma atitude sem sentido. O Prota, correndo por sua vida, sai desviando dos ataques de Tarak, deslizando enquanto faz parkour. Tarak, rindo enquanto ataca, fala, estúpido senhor da Noite Negra, a cidade inteira da Noite Negra será seu túmulo. O ataque de Tarak sai destruindo tudo pelo caminho, e o Prota escapa usando sua habilidade Flash Divino. Assim que aparece, ele é recebido pelo Chupinga, que prepara um soco, dizendo, moleque, não é só você que tem habilidades de manipulação espacial. O ataque do Chupinga acerta o Prota em cheio, mandando-o para longe. O Prota se levanta, usando suas vinhas para correr dos Lordes. Enquanto tenta escapar, o Prota pensa para si, aguente mais um pouco, já está chegando. Algum tempo depois, o Prota chega na entrada do armazém onde está a cópia da professora gata do Prota. O Prota, correndo a trancos e barrancos enquanto desvia dos ataques violentos, avista a entrada e fala, finalmente, só falta um pouco mais. O Prota passa quebrando a porta, se lançando contra ela. Parando na entrada, o Chupinga fala, o Rei da Noite não usou seus súditos como isca. Ao contrário, escolheu este lugar como destino, provavelmente fez algum tipo de preparação lá dentro. Precisamos ter cuidado. Tarak, um homem de guerra, adentra o salão dizendo, o insignificante reino dos demônios da noite, que tipo de preparação pode nos derrotar? Basta entrar e destruir tudo. O Chupinga, concordando com Tarak, fala, você tem razão. Dentro do local, Tarak olha, questionando, hã? O que está acontecendo? O Chupinga, olhando atento, fala, seguimos direto até aqui, e o Rei da Noite não estava vendo. Eles, vendo ela, a braba, linda, sexy e poderosa, comentam, olha só, encontrei um humano. A professora Xia, abrindo os olhos sanguinários, diz, demônios nascidos. Simplesmente, tirando sua espada da bainha, lança uma rajada de vento, dizendo, morrer. Os dois, sendo cobertos pelo gelo, Tarak grita, o que um humano está fazendo dentro do castelo do Rei da Noite? Eles, sendo congelados, gritam em seu último suspiro, não pensei que existiriam humanos no nível de um lorde demoníaco. Vemos que os dois ficaram completamente congelados, virando estátuas de gelo. A professora Xia, guardando a espada, fala, apareçam, eles já estão mortos. O Prota sai do esconderijo, dizendo, muito obrigado, mestra Xia, por intervir. Enquanto pensa para si, que eram dois demônios majestosos, e a mestra Xia os matou com um único golpe. Sua força é simplesmente aterrorizante. A professora Xia, lamentando, diz, não tenho mais o que fazer.
Com a aliança perdendo 2 mestres demônios, você provavelmente não conseguirá atrair mais inimigos aqui. Eu não posso sair, então, no fim, a vitória ainda depende de você. O prota, todo manhado, bate no peito, dizendo, não se preocupe, professora Xia. Você já fez um grande favor. O que sobra, eu posso cuidar. Enquanto isso, no campo de batalha, vemos os monstros da noite levando um sufoco da aliança. Os monstros da aliança, atacando, riem, dizendo, o rei de vocês já os abandonou como fodas de canhão, encolhendo a cauda e fugindo de volta para a cidade do rei. Até os demônios majestosos entraram na cidade do rei e foram atrás dele. O figurante, atacando como um lunático, ri, dizendo, em breve, a cidade do rei negro será conquistada, e os seus parentes serão exterminados pelo demônio majestoso. Essa é a consequência de se rebelar contra a nossa aliança. É uma pena que, mesmo com os cristais de alto sacrifício, terminaram assim. O soldado do prota, defendendo, grita, que besteira! Isso nunca vai acontecer. Vamos vencer de qualquer jeito. Se continuar com essa conversa, vou cortar sua língua. Enquanto pensa para si, que eram 2 magos de alto nível, o rei não teria chance. Nosso reino provavelmente está perdido. Mesmo assim, eles continuam lutando bravamente para defender sua terra e seus familiares. O figurante, rindo confiante, começa a dizer, olhem, as portas da cidade do rei estão se abrindo. Deve ser que os magos respeitáveis mataram o rei da noite e abriram as portas por dentro. Isso mesmo, a cidade do rei está acabada, e esta guerra é nossa vitória. Os soldados do prota olham preocupados dizendo, será que a cidade do rei realmente caiu? Não é possível, isso é absolutamente impossível. Então, quem está abrindo as portas? Assim que as portas se abrem por completo, é mostrado o prota na frente delas, segurando uma de suas vinhas. Com os soldados dizendo, é o rei, é o nosso rei quem está abrindo as portas. Todos veem os lordes derrotados e comentam, ele ainda colocou os corpos daqueles 2 magos respeitosos pendurados na porta da cidade. Os soldados, se animando, gritam dizendo, é a vitória do rei. Nosso rei é invencível, ninguém é capaz de vencê-lo. Enquanto isso, os soldados inimigos, desolados, perdem completamente o espírito de luta, dizendo, os 2 magos demônios, morreram. Como isso é possível? Não pode ser, eu devo estar sonhando. Meu Deus, mago demônio, por favor, me faça acordar desse pesadelo. Perati, em choque, grita dizendo, Tarak, Lore. O que está acontecendo? O que aconteceu dentro da cidade do Rei da Noite? O prota avança, gritando para todos, os 2 magos soberanos estão mortos. Soldados, venham comigo, vamos exterminar os exércitos dos demônios. Os soldados, ganhando confiança e ânimo, após o prota derrotar os 2 monstros superiores, avançam confiantes, matando tudo e todos à sua frente. Os soldados inimigos, vendo o ânimo do exército do prota, começam a correr desesperados por suas vidas. Perati, enfurecido, fala, Rei da Noite, eu admito que subestimei você. Independentemente dos métodos traiçoeiros que você tenha usado, matar 2 magos soberanos realmente é uma habilidade sua. Perati pega o cristal que sua senhora lhe deu, erguendo, e grita. Mas agora você ousa sonhar com a vitória? Isso é muita arrogância. Eu realmente não queria usar isso, mas você me obrigou. O cristal voa para cima da cidade do prota enquanto Perati fala, não importa o que você tenha planejado dentro do castelo, basta destruir toda a cidade e tudo estará resolvido. O cristal começa a fazer uma tempestade de raios enquanto Perati fala, Grande Senhora da Matança da Noite, mostre a esses ignorantes demônios da noite o seu poder absoluto. Os cidadãos, preocupados, olham a tempestade de raios formando e comentam, o que é isso? Por que o céu escureceu de repente? Estou me sentindo estranho, como se uma força assustadora estivesse se concentrando no céu, e estou até tendo dificuldade para respirar. O prota, vendo isso, fica preocupado, pensando, maldição, que tipo de habilidade é essa que faz com que eu sinta um medo de morte vindo do fundo da minha alma?
Será que é um mago demoníaco? Impossível, esse tipo de poder não pode ser gerado por um mago demoníaco. O prota, olhando, diz, o que está selado aí dentro provavelmente é o poder das 72 colunas demoníacas. O prota, rangendo os dentes de preocupação, questiona, o quê? Enquanto pensa para si, a coalizão demoníaca ainda tem uma carta na manga como essa. Isso não é bom. O alvo dessa habilidade vai destruir a cidade do rei. Enquanto isso, Perati, vendo tudo de camarote, começa a rir como um maluco, dizendo, aproveite bem. Este é o poder da Dama da Exterminação da Noite, a Grande Destruidora. E é falado que essa habilidade é o relâmpago do extermínio eterno. Raios começam a cair na barreira que cobre a cidade do Prota com um estrondo retumbante. A barreira é destruída facilmente. Os cidadãos começam a correr dos raios, gritando, socorro, quem pode me ajudar? O Prota, avançando em direção à cidade, fala, Latia, Prolo, larguem seus oponentes e venham me ajudar. Os dois lagões, vendo seus adversários, dizem, sim, meu rei. Os dois figurantes, achando que eles estão fugindo, começam a rir, dizendo, nem pensem em escapar. O Prota, usando sua habilidade emaranhado de vinhas, prende os figurantes, que, tentando sair, falam, desgraça, me bloquearam. O Prota entra no meio da tempestade enquanto a mesma ataca raios sem parar. O Prota ordena aos dois, dizendo, Prolo, use todo o poder das trevas, se necessário, mas leve a habilidade de Latia ao seu limite. Latia, consegue redirecionar o alvo dessa habilidade. Latia começa a suar e diz, não dá, essa é uma habilidade dos 72 demônios. Mesmo que eu consiga transferir, a distância será no máximo alguns metros, e no final, o castelo ainda será destruído. O Prota, olhando para ele sério, diz, a distância de alguns metros já é o suficiente para que ele consiga me localizar como alvo. Prolo, preocupado, fala, isso não pode acontecer. Se você morrer, o reino também será destruído. Latia, preocupada, fala, depois de matar você, o poder da habilidade continuará atacando a cidade dos líderes, e nada mudará. Seu sacrifício será em vão. O Prota, irritado com os pangarés, grita, sacrifício? Vamos parar com isso. Não podem dizer algo mais agradável? Enquanto ficam aí demorando, já morreram milhares de civis. Chega de enrolação. Façam o que eu disse, isso é uma ordem. Prolo, usando sua habilidade, fala, entendido. Latia, deixe o resto com você, não se esqueça de fazer a transferência. Latia, usando sua habilidade, fala, certo, vamos lá. Latia, usando o anel do transferidor, equipamento do rei demoníaco, grita, transferir, me transfira, transfira. Ah! Enquanto sangue sai de sua boca. Os raios são redirecionados para o Prota, que é atingido por todos, ficando igual a uma luminária.